Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos para mais uma aula aqui sobre razão e proporção e hoje falando sobre as propriedades das proporções. A primeira aqui, tá certo? Que nós iremos falar. Então, no estudo das proporções existem propriedades que facilitam alguns cálculos. A primeira delas, a gente já teve um contato com elas, pessoal, mas agora a gente vai ter um entendimento melhor ainda sobre essa propriedade, tá certo? Que é conhecida como propriedade fundamental das proporções, que eu falei para vocês que iremos utilizar muito, que é aquela em que nós fazemos, tá? A igualdade entre os meios e os extremos. Então ela diz o seguinte, ó, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa propriedade ela pode ser observada em qualquer proporção, como as que foram mostradas nos módulos anteriores. Então a gente já viu sobre isso aqui nos módulos anteriores, tá certo? Agora a gente vai aprofundar mais. Como exemplo, voltando à situação que tratava da razão entre o número de ovos e de xícaras de farinha de trigo, temos aquele que a gente viu. 3 para 5, tá? 3 ovos para 5 xícaras está para 6 ovos e 10 xícaras, ou seja, se eu fizer a receita com 3 ovos e 5 xícaras, a minha receita, se eu quiser fazer o dobro, então eu tenho que pegar e utilizar 6 ovos e 10 xícaras para que a receita continue tendo a mesma, tendo o mesmo efeito, para que ela não tenha mudanças quando for preparada, tá bom? Então, nessa proporção, os extremos são 3 e 10, e os meios são 5 e 6. Aplicando a PFP, tá bom? Que é proporção, a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios, 5 e 6, 5 vezes 6 é igual a 30. E o produto dos extremos, 3 vezes 10 é igual a 30. Então, os produtos do meio é igual aos produtos dos extremos. Agora vamos ver aqui a aplicação da propriedade fundamental. Então, nos módulos anteriores, desenvolvemos cálculos em proporções baseados na ideia de frações equivalentes. Entretanto, com base no PFP, é possível verificar a existência de uma proporção ou até mesmo descobrir o valor de um termo desconhecido em uma proporção. Acompanhe. Situação 1. Verificar se os números 14, 18, 70 e 90 são, nessa ordem, proporcionais. Então, preste atenção aqui, quando fala nessa ordem. Então, está dando nessa ordem, então, primeiro vai ser o numerador da primeira fração e o segundo o denominador. O terceiro o numerador da segunda fração e o quarto o denominador. Aí aqui a gente tem, ó, ela toda montada. Do exposto do que foi dito, devemos ter 14 sobre 18 é igual a 70 sobre 90. Então, fazendo aqui, ó, aplicando a PFP, a gente tem ó, 18 vezes 70, que é igual a 14 vezes 90. Produto dos meios, 18 vezes 70, 1.260, e produto dos extremos, 14 vezes 90, 1.260 também. Então, vimos que essas razões aqui, elas são proporcionais, porque os produtos dos meios é igual ao produto dos extremos. Como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, os números dados são proporcionais. Situação 2. Determinar o valor de x na proporção seguinte, 8 sobre 12, que é igual a x sobre 9. Então, qual é o valor do x para que esses números sejam proporcionais? Aí, vamos lá. Para resolver, né, vamos aplicar diretamente a ideia de frações equivalentes. Teríamos que buscar um caminho alternativo, uma vez que 9 não é divisor de 12. Entretanto, aplicando a PFP, temos, ó. Então, 9 não é divisor de 12. Daí, para a gente pegar e conseguir um número aqui, que multiplicado por 9 dê 12, que divida 12 e dê 9, vai ser um pouquinho complicado. Mas a gente aplica o PFP aqui, ó, para facilitar, tá certo? Então, fazemos 12 vezes x,
e 8 vezes 9. 12 vezes x é 12x e 8 vezes 9 é 72. 12 está multiplicando, passa dividindo, então 72 dividido por 12, 6. Então, o número que falta ali para que essas razões sejam proporcionais é o 6. Então, 8 sobre 12 é proporcional a 6 sobre 9. Vamos ver aqui a quarta proporcional, pessoal. O que é essa quarta proporcional? É um valor que temos que descobrir, ele é uma incógnita, para que os números dados, as razões dadas, sejam proporcionais. Aí ela diz o seguinte, ó, sendo A, B, C e C três números racionais, chama-se quarta proporcional o número x encontrado quando aplicada a PFP em dada proporção. A sobre B é igual a C sobre x. No exemplo mostrado na situação 2, x é a quarta proporcional. Segue novo exemplo. Vamos lá ver o novo exemplo aqui. Situação 3. Determinar a quarta proporcionais dos números 7, 10, 21 e 21. Então, qual é o quarto número que vai tornar isso aqui proporcional? Resolução. Chamando de x a quarta proporcional, tá o quarto valor aqui. Aí, aplicando a PFP, temos 7 sobre 10 é igual a 21 sobre x. Agora aqui a gente faz, ó, 7 vezes x, 7x, 10 vezes 21, tá? Dá 210. Então, 7 está multiplicando, passa dividindo, 210 dividido por 7, 30. Portanto, a quarta proporcional, o quarto número que vai tornar as minhas razões proporcionais, certo? Lembrando, pessoal, frações proporcionais, elas são, tá? Elas são também, como aqui já fala no texto, são frações equivalentes, tá bom? Então é isso, olha. Aqui a gente tem a nossa PFP, propriedade fundamental das proporções, que é muito importante vocês aprenderem. Então, nessa aula a gente vai ficar por aqui, porque temos que praticar bastante, tá? Para pegarmos aí toda a noção sobre esse conteúdo muito importante. Com isso aqui, se vocês compreenderem direitinho sobre essas proporções, vocês vão poder utilizar em muito tipo de questão aí que vai facilitar os cálculos de conteúdos, mesmo que sejam diferentes aqui, mas se encaixar em proporções, se tiverem proporções, a gente vai poder utilizar a quarta proporcional e PFP. Então, turma, é isso, tá, por hoje. A gente finaliza aqui, mas vão praticar os exercícios, vão ficar afiados nesse conteúdo, tá bom? Valeu e até a próxima. Fui!